Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às estupidezas. Alegrias. Vamos falar de muitas coisas, entre elas o que está sendo chamado de Plano Marshall, do general Braga Neto. Aqui em Portugal estamos a 2 dias dos festejos do 46º aniversário da Revolução de 25 de Abril, que pôs fim a todo um período salazarista na terra lusitana. Um movimento de tropas progressistas, a Revolução dos Cravos. E esses cravos vermelhos que estão aqui já simbolizam esse festejo. Este ano não podem ir para a rua, não podem fazer desfiles, aglomerações e festas. O festejo ficará restrito à Assembleia da República. Aqui em Portugal não tem 2 casas, não tem 2 câmaras. Só tem a Câmara dos Deputados, que é chamado de Assembleia da República. Então haverá uma sessão solene na Assembleia da República para comemorar a Revolução de 25 de Abril. Mas, ainda assim, limitada a um número de, no máximo, 100 pessoas no ambiente, para evitar aglomeração. A direita não deseja festejar o 25 de Abril. A direita, embora respeite, e não pode furtar-se a festejar o 25 de Abril, mas surgiu com uma petição para que não seja feita nenhuma homenagem na Assembleia, alegando aglomeração. Não é verdade. A Assembleia é grande, é larga, é espaçosa, e mantendo-se a distância, 3, 4 metros entre um deputado, entre um convidado e outro, é possível não deixar passar em branco e sim deixar passar em vermelho, em cravos vermelhos, a data de 25 de abril. Em contrapartida, a esquerda lançou também um manifesto, uma petição, pedindo a realização. De toda forma, o governo socialista de Portugal pede que os lusitanos, que os cidadãos, às 3 horas da tarde do dia 25 de abril, cheguem às janelas e cantem a canção senha da Revolução de Abril, Grândola Vila Morena, do grande José Afonso. E no Brasil, como vão as coisas no Brasil? Os nossos militares, naturalmente, vieram à rua defender o povo, fizeram uma revolução popular, democrática, de abertura. Não. Os nossos militares vieram às ruas em 64 e mantiveram uma ditadura de 21 anos, pouco dando bola para o povo, para a democracia ou para o que quer que seja. Nós temos um exército notadamente antipopular. Embora composto por camadas populares da população, o exército das Forças Armadas é o mais popular de todos. É o que mais assimila negros, pardos, brancos, pobres, todos dentro do exército. É o que permite ao filho do pobre fazer carreira. Mas ainda assim, é um exército preparado para combater o povo e não para defender o Brasil do inimigo externo. E é este exército que hoje exerce uma função ambígua no governo Bolsonaro. Os militares de pijama, todos os reformados, estão dentro do governo. Correram para lá para uma boquinha de salário, ou para participar, ou para ajudar, ou porque não tem porra nenhuma para fazer em casa, não encher o saco dos netos e das mulheres, vão para lá. Há um general da ativa que é o Braga Neto, que neste momento preside o país. Não preside juridicamente, mas preside de fato. E há o exército da ativa, que se mantém à retaguarda, dizendo não queremos nos envolver nisso. Mas é ambígua a situação porque o governo é composto exclusivamente por militares. Militares reformados. Então fica fácil para o exército dizer não, nós não fazemos parte do governo, aquilo é político. E é a partir do nosso presidente virtual, general Braga Neto, que surge o que está sendo chamado de Plano Marshall para a economia brasileira. O Estado brasileiro passa a propor e a induzir grandes obras de infraestrutura para dar emprego, para aliviar a tensão do desemprego. Obras de infraestrutura, construção de estradas, de ferrovias, de pontes, de portas, do que quer que seja. Mas há vários equívocos nisto aí. E há várias perdas e derrotas nisso aí. Primeiro, vamos pegar o projeto neoliberal de Paulo Guedes. O Estado mínimo, a iniciativa privada tomando iniciativa.
O coronavírus e o que se vem depois dele jogou isso para o espaço. Paulo Guedes praticamente desapareceu, não tem muito o que dizer, foi reduzida a sua insignificância, a sua mediocridade, as suas teses velhas sobre neoliberalismo. Neste momento, quem socorre o povo brasileiro é o Estado e não a iniciativa privada. 20 milhões que um banco dá não é nada. 100 milhões que um banco dá não é nada. 5 mil máscaras que uma empresa privada dá não é nada. São 220 milhões. Só o Estado pode resolver isso e está se fazendo presente. O que desmonta a tese neoliberal de Paulo Guedes de Estado mínimo. E quando o general Braga Neto propõe o plano Marshall, depois a gente vai ver sobre isso, manda para o espaço o projeto neoliberal de Paulo Guedes. Porque, na verdade, o Estado brasileiro é que vai cuidar do desemprego. O Estado brasileiro é que vai gerar obras de infraestrutura para tirar o Brasil do atoleiro, para levantar o PIB brasileiro, para diminuir o desemprego do Brasil, e não o projeto Paulo Guedes. Enquanto os partidos de esquerda se debatem se é válido ou não a palavra de ordem fora Bolsonaro, se é válido ou não pedir impeachment, ou seja, afogado nas suas dúvidas atrozes pela incapacidade de acompanhar o momento político, a não ser o momento imediato, deixando aos movimentos sociais a luta política e tentando cuidar da luta social, vem para a inversão. Os partidos de esquerda, na sua maioria, estão cuidando de cesta básica, assistência de saúde, assistência a desempregados, questões sociais. E quem está levando a luta política são os movimentos sociais. É uma inversão. Quem está levando a luta política é a CUT, é a CGT, é a UNE, são os movimentos da diversidade, são a LGBT, o povo na janela, batendo panelas. Eles é que deviam de estar cuidando dos movimentos sociais, de dar atenção à assistência social. Não, está invertido o papel, porque boa parte dos partidos políticos de esquerda se perderam no caminho. Mas isso é uma outra discussão, que eu terei prazer de levantá-la aqui um dia. Mas vamos falar agora do tal plano Marshall do general Braga Neto, que a imprensa, ou o general, não sei quem batizou isso como plano Marshall, está completamente equivocado. O plano Marshall foi um plano de reconstrução de uma Europa destruída. O plano Marshall não partiu de dentro da Europa. O plano Marshall foi uma ajuda dos Estados Unidos e de outras potências fora da Europa para a reconstrução de edifícios, de avenidas, de pontes, de tudo que tinha sido destruído com a guerra na Europa. Não é o caso do Brasil. Nós não temos destruição de avenidas, pontes, estradas, casas, edifícios, catedrais. Nós temos a destruição da economia. Então, na verdade, esse plano do general Braga Neto mais se assemelha ao New Deal, o New Deal de Roosevelt. Lá no início, lá em 1930, quando do crash da Bolsa, em 1929, do crash da Bolsa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinham sido atacados. A infraestrutura de casas, estradas, rodovias, hospitais dos norte-americanos estava intacta. O problema era o desemprego, o problema era a economia que estava caída. E aí o que fez Roosevelt? Criou o New Deal. Botou gente para catar tomate, para colher algodão, para abrir estradas, para construir pontes. Deu emprego àqueles milhões de desempregados que ficavam na fila da comida nos Estados Unidos. E foi reerguendo a economia americana. Este é um plano que muito mais se assemelha ao que o general Braga Neto propõe agora do que ao plano Marshall de Truman, que era de reconstrução de uma Europa destruída. Então, primeiro vamos dar nome certo ao plano. Não é Marshall. Seria Deal. Mas vamos chamá-lo de plano Braga Neto. De toda forma, este plano, para ser implementado, leva pelo menos um ano para começar. Então não adianta pressa dos setores neoliberais, da indústria, do comércio, dos economistas, dos investidores. Tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser... Não! Pelo menos um ano daqui que se faça os projetos de infraestrutura. Porque o general sacou isso
da sua visão estatal do país, onde o Estado vem em socorro da economia. Mas entre sacar isso do seu embornal militar e sentar e estudar quais são as medidas econômicas de infraestrutura que têm que ser tomadas, leva um ano para ser implementadas. E depois a verba para isso. E depois a movimentação da economia. Ninguém vai tirar 1 milhão de desempregados do desemprego da noite para o dia. Isso vai levar 2, 3 anos, mesmo dentro do plano do general Braga Neto. Do plano do Guedes, então, é o fim do mundo, é a destruição total da economia, porque não tem como soerguer-se depois dessa pandemia de coronavírus. O Brasil já não ia bem das pernas antes do coronavírus. E vai pior agora com o coronavírus. E a pandemia não cessa. Isso não é coisa que se resolve no dia 10 de maio. Isso vai além. Essa crise brasileira vai pelo menos até agosto para começar a se respirar. Então era essa conversa que eu queria trazer hoje para vocês. Do 25 de abril português ao New Deal do general Braga Neto, a viagem para o espaço de Paulo Guedes e Sérgio Moro e a camisa de força que vem sendo amarrada em Bolsonaro e o esparadrapo na sua boca. A apuração do gabinete do ódio, a CPI das fake news, tudo isso na ordem do dia. Vai mudando o Brasil. É pena que a nomeação do novo ministério se dá nomeando ladrões contumazes, nomeando corruptos contumazes, em vários setores, de vários partidos e personalidades já condenadas por corrupção. Voltamos ao velho Brasil, que aqueles que votaram em Jair Bolsonaro, o velho deputado, 30 anos dentro da Câmara, quem pensa que Jair Bolsonaro é novo está equivocado. Ele tem 30 anos de vida política, ele é tão velho quanto toda a política velha do Brasil. E agora a reforma do Ministério se dá da forma mais velha, com todos os macacos velhos da política brasileira. É isso, meus amigos. Um grande abraço.